Lição 2. Imagens bíblicas da Igreja. Texto áureo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a Igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Leitura bíblica em classe. Efésios 5, verso 25 ao 32. 1 Pedro 2, verso 9 e 10. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como também o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja, porque somos membros do corpo de Cristo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma, Deus revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que representam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Primeiro ponto: imagens que descrevem um relacionamento. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da Igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a Igreja. Primeiramente, a Igreja é descrita como uma virgem pura. Convém destacar que virgem pura é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da Igreja como noiva, trazendo uma ideia de pureza e fidelidade. A esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da Igreja como esposa, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a Igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a Igreja. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da Igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e sua Igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos.
rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Segundo ponto, imagens que descrevem função, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto, geração eleita. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa dos que ele tem em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem o sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdote a mesma forma que ele fez na nova aliança. Entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova, ali essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso, isto é, o de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus, nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização. A igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do que o corpo do que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Cada órgão tem a sua função. Assim são os membros do corpo de Cristo. Cada um também tem a sua função na obra de Deus. Terceiro ponto, imagens que descrevem a habitação. Santuário de Deus.
Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isto que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja, ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve ser norteado ou comportamentado na sociedade. O privilégio de ser a igreja. À luz do que estudamos nessa lição, porém, podemos fazer algo em consideração. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. É por isso que eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Conclusão. Nessa lição, aprendemos, através de imagens bíblicas, o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Esse foi mais um resumo EBD aqui no Esperança. Esperança contigo, proclamando juntos o reino de Deus.